Bom, então, nessa nossa segunda live, né? Metalurgia do combate aos defeitos de fundição. Então, a gente vai ver alguns aspectos, né? A gente chama de metalurgia da panela, para ver como sair dos defeitos. É um pouquinho teórico essa parte aqui, confesso. Então, para executar o vazamento de peças que resultam em bom estado, algumas providências devem ser sempre tomadas. Carregar somente matérias-primas provenientes, selecionadas e calculadas. Proceder à desoxidação e à limpeza do banho momentos antes do vazamento. Respeitar a temperatura e o tempo de vazamento. Haver um projeto adequado de canais de ataque que evitem erosões e explosões. Aumentar os cuidados quanto à permeabilidade e diminuição do desprendimento de gás. Qualquer providência que aumente a permeabilidade e diminui o desprendimento de gases é benéfica. Bom, o que dá para fazer em relação a essa tal de permeabilidade? É ter cuidado, né, na questão da composição da areia verde. A gente já viu em outras aulas, né? O que é areia verde? É a areia que é usada para fazer a moldagem lá para depois vazar o material líquido, né? Na realidade é o nome do processo, né? A gente chama esse processo de misturar argila, pó de carvão, né, com areia, de processo de moldagem por areia verde. É um nome, né? Areia verde é isso, então. E ela fica verde mesmo, né? Hã? E ela fica verde mesmo. Não sei por quê. Ela fica escura, puxando para um verde escuro. Eu não sou tão bom de olho assim, não cheguei a notar essa tonalidade, tá? Mesmo porque depois com o uso e tu vai reciclando, ela fica preta, né? Depois ela vai preteando, Mas não sei, talvez seja por isso. Não sei de onde saiu o nome, né? Então, para a questão de desprendimento de gases, né? Também vale ali a questão do projeto do molde, né? Não aprisionar gás em canto, por exemplo, né? E essa questão aí da permeabilidade do molde. Então, areia verde seria fazer o molde de areia, né? Sabe que ele pode ser feito, por exemplo, metálico, que é o que a gente chama de coquilho. Esse é feito de areia, né? Que é, vamos dizer assim, colapsável, a gente chama de processo de areia verde. Bom, voltando ao nosso assunto, que seria a questão dos corrigir defeitos, né? Então, aqui tem as medidas que se deve tomar, né? Como que... Aqui, ó, essa primeira parece que óbvia, né? Carregar somente matéria-prima previamente selecionada e calculada. Não vai fazer o negócio a rumo, né? Tem que seguir a receita, vamos dizer assim, né? Seguir o processo. Quem é que sabe o que é esse negócio de proceder à desoxidação e limpeza do banho momentos antes do vazamento? Quem é que gostaria de falar um pouco sobre esse item aí? A desoxidação é que o banho, a limpeza do banho, no caso do... Pois é. É que desoxidação, no caso, é quando ele vai ficando ácido, né? Desoxidação é para sair aquelas bolhas de oxigênio, né? Como que é feito isso aí? Eles, vamos dizer assim, insuflam dentro do forno argônio. Você combina com oxigênio e daí, vamos dizer assim, por uma bolha, por diferença de densidade, ela sobe, né? Mas aquele gás ali é mais leve do que o
metal fundido, ela sobe e libera para a atmosfera oxigênio. Isso aí é chamada de desoxidação. E como que é feita a limpeza? Um pouco antes ali de vazar, né? Banho é o que eu chamo aquela, vamos dizer assim, a panelada, né? Que está saindo do forno, chamo de banho. Momentos antes, o que é o vazamento? O vazamento, quando eu passo do cadinho para a panela de vazamento e vou fazer o vazamento nas peças, certo? Então, pouco antes disso aí, eu faço a desoxidação e também faço a limpeza. Como que é feita essa limpeza? É jogando material no forno, como, por exemplo, carbonato de cálcio, né, que é o popular calcário, para que forme escória. A escória vai puxar as impurezas, aí ela é tirada para fora com uma espécie de espátula ou rastel, né? Ela é retirada manualmente, digamos assim, da boca do forno. Então, esse é um procedimento para evitar que essas impurezas ali, né, e junto com o oxigênio, vá para dentro dos moldes. Então, respeitar a temperatura de vazamento. A temperatura de vazamento, a gente sabe que tem que ser respeitada. A gente viu alguma coisa lá na questão aí do projeto dos moldes, né? A gente tem um tempo para fazer o vazamento, né? E também relacionado à temperatura está a questão que a gente acabou de ver ali no capítulo anterior, que seria a segregação, né? Haver um projeto adequado de canais de ataque que evitem erosões e explosões. Também a gente viu na aula passada sobre a questão da como que são projetados as bacias de vazamento, os canais de alimentação e de ataque. Como que isso é feito para evitar, por exemplo, explosão, né? Por exemplo, o nosso fluxo, né? O nosso escoamento, que é o termo certo, ele não pode, obviamente ele vai ser turbulento, porque é difícil conseguir fazer isso de forma laminar, mas ele não pode ser, digamos assim, extremamente turbulento, para justamente evitar aí erosões e coisas que possam danificar o molde. Deixa eu ver se eu tiro um quadrado que aparece aqui em cima. A primeira providência de combate aos defeitos de fundição é evitar o contato do metal com a umidade ao longo de toda a sua elaboração pelo aquecimento das panelas de vazamento com o estufamento adequado dos moldes, evitando condensação da umidade devido ao contato entre a areia quente e o macho frio. A areia quente contém vapor de água que se condensará ao entrar em contato com o macho frio, evitando o arrastamento de ar pelo sistema de canais. Seria outra técnica, né? Então, para evitar a questão de condensação, né, é manter previamente aquecido tanto os machos como o modelo, né, para que não haja condensação. Em consequência disso, adição de água, né, que depois, quando do vazamento, isso aí, obviamente vai se dissociar em hidrogênio e oxigênio dentro do banho, né? E, obviamente, isso aí vai virar, se isso aí não tiver como sair, vai se constituir numa bolha de gás, né? Então, evitando arrastamento de ar pelo sistema de canais. Então, outra medida seria a questão do projeto do molde, né? Para evitar entrada de ar quando do vazamento. Então, a gente já falou ali a questão do gás, né? Já começa lá desde o que se faz antes do vazamento, que seria a desoxidação do banho, e agora em relação ao molde e os machos, né, manter uma temperatura para que quando tu for fazer o vazamento não exista umidade, né? E também como medida de evitar a entrada de ar e gases, né? O ar não deixa de ser um gás, seria cuidado no projeto do molde e também cuidado no vazamento.
né? Tipo, mantendo sempre cheio durante o tempo de enchimento do molde com metal líquido. Então, manter os canais de vazamento sempre cheios. Mas nem todos os defeitos podem ser combatidos apenas usando o senso comum. É importante que se tenha ações metalúrgicas na panela para evitar alguns defeitos de causas mais sutis, ou seja, que não são tão facilmente evitados. Isso será o que a gente vai ver daqui para frente, digamos assim. Pessoal, alguma pergunta em relação a isso? Não, da minha parte não. Tá. Tenho plena consciência de que essa matéria, essa parte da matéria aqui é um pouco, vamos dizer assim, teórica demais, né? Então chega a ser um pouco chato, né? Não, faz parte, né? A teoria também faz parte. Exatamente. No sonho, então, o que a gente viu nessa primeira parte seria aquela parte mais óbvia, né? Aqueles cuidados com relação ao banho antes de fazer o vazamento, cuidado com o próprio molde, né? Para evitar a umidade, né? Molde e macho, que são as partes que vai ter contato metal, e cuidado no vazamento, né? Mantendo sempre cheio os canais. Agora ali ele fala, além desses cuidados mais óbvios, né, existem outros que tem que ter um pouco de entendimento de metalurgia da panela. Daí essa parte que é um pouquinho mais teórica, mais, né, como se diz, mais enfadonho. Introdução termodinâmica versus cinética química. Aqui a gente meio que vai ler, e se a gente se achar com segurança para fazer algum comentário, né, a gente vai fazer.